E se o silêncio que tanto te machuca for, na verdade, a resposta mais alta que Deus poderia te dar? Já parou para pensar nisso? Às vezes, a vida parece criar um eco estranho, um vazio ensurdecedor. Você ora, você clama, você pede direção, você busca respostas com toda a força da sua alma, mas a única coisa que volta para você é o silêncio de uma rotina que não muda. Os dias se repetem. As portas continuam fechadas, os sonhos ficam estagnados, mofando na gaveta do coração. E aquele sentimento incômodo, aquela pontada fria de estar sendo esquecido por Deus, começa a tomar espaço dentro do peito. Não é fácil lidar com essa mistura complexa de fé e frustração. É uma batalha diária, travada na trincheira da alma, onde a esperança e o desânimo disputam cada centímetro do seu ser. No fundo, bem lá no fundo, você tenta manter a esperança acesa, tenta repetir para si mesmo como um mantra que tudo tem um tempo, que Deus sabe a hora certa. Mas chega um momento em que até essa frase, antes tão poderosa, soa vazia, gasta, sem força. É duro, é doloroso olhar para o lado e ver pessoas vivendo exatamente aquilo que você pede em oração há tanto tempo. Gente recebendo as promoções que você almeja, começando relacionamentos saudáveis, conquistando coisas que para você ainda parecem tão distantes, tão impossíveis. O coração vai ficando cansado. Não é um cansaço físico que um bom descanso resolve. É um cansaço da alma, uma exaustão espiritual. E então as perguntas começam a surgir em silêncio, naqueles momentos de vulnerabilidade onde ninguém vê. No escuro do quarto, quando o travesseiro é a única testemunha da sua angústia. Será que Deus ainda me escuta? Será que Ele se importa mesmo? Será que eu estou orando errado? O que mais eu preciso fazer para a minha vida começar a andar? Onde foi que eu falhei? Mesmo que você não tenha coragem de falar isso em voz alta, a alma sente. Ela sente o peso esmagador de acordar todos os dias com aquela sensação terrível de estar preso no mesmo lugar, andando em círculos sem sair do lugar. Muita gente, talvez até você, se culpa por sentir isso. Como se questionar fosse um sinal de falta de fé, como se demonstrar cansaço fosse uma falha espiritual imperdoável. Mas a verdade, uma verdade libertadora, é que Deus conhece exatamente esse tipo de luta interna. Ele não se escandaliza com a sua dúvida. Ele entende quando o coração da gente grita baixinho, desesperado por um sinal. Ele vê quando as lágrimas descem no escuro do quarto, silenciosas, mas pesadas de significado. Ele sabe da luta que é fechar os olhos e tentar acreditar de novo, e de novo, e de novo, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. É exatamente nessas horas de quase desistência que a gente esquece que algumas das respostas mais importantes e transformadoras de Deus vêm justamente nesses períodos de espera, nesse inverno da alma. Só que o problema é que ninguém ensina a gente a reconhecer quando Ele está respondendo de um jeito diferente do que esperamos. Nós fomos condicionados, fomos acostumados a esperar respostas com datas marcadas, sinais óbvios, milagres visíveis, daqueles que não deixam dúvida. E quando isso não acontece, quando o céu parece de bronze, a sensação de abandono vem como uma avalanche, soterrando a nossa fé. Mas pare e pense comigo agora. E se o que você está chamando de silêncio for, na verdade, uma resposta? E se essas portas fechadas, essas frustrações constantes, essa sensação de estar preso, forem o jeito de Deus te preparar para algo que você ainda não tem a menor estrutura para receber? A lógica humana, essa lógica que aprendemos no mundo, ensina que bênção é só quando as coisas dão certo, que resposta de Deus é só quando tudo flui como planejado, sem obstáculos. Só que a palavra de Deus, a sabedoria divina, revela uma realidade completamente diferente, uma perspectiva que vira a nossa lógica de cabeça para baixo. Lá em Salmos,
no capítulo 32, versículo 8, o próprio Deus nos diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Você percebe a profundidade disso? Não é interessante notar que Deus não promete apenas abrir caminhos, mas, antes disso, Ele promete instruir, ensinar e aconselhar? Antes de liberar o que você tanto pede, Ele cuida da sua estrutura interna. Ele precisa mexer nos seus alicerces. Ele ensina, Ele molda, Ele fortalece. Por quê? Porque a bênção sem o preparo, a vitória sem a estrutura, pode se transformar num peso impossível de carregar, numa armadilha que, em vez de te elevar, te destruiria. A gente se acostuma a olhar só para o resultado final, para a foto da conquista, sem perceber que o processo, a espera dolorosa, a moldagem, é a verdadeira resposta que a gente pediu quando clamou por maturidade ou força. Cada porta que não abriu, cada não que ecoou no seu peito, pode ter sido Deus te protegendo de algo que você não consegue enxergar agora. Cada situação que te exige paciência até o limite pode estar forjando dentro de você a resistência, a resiliência que o próximo nível da sua vida vai exigir. Cada pequeno sinal que passa despercebido, aquele detalhe que você ignora, pode ser um recado sutil de que Ele está agindo sim, só que de um jeito que foge completamente da sua expectativa humana. Será que você já parou para pensar nisso de verdade? Já se questionou com sinceridade se o que você chama de atraso não é, na verdade, o tempo exato de Deus te ensinando, te amadurecendo, te preparando para algo muito maior do que o que você pediu? Será que o que você vê como falta de resposta não é justamente o início de uma transformação profunda, uma metamorfose que vai te colocar num lugar que você hoje nem imaginava ser possível? Ficar até o final desta mensagem pode te ajudar a enxergar tudo isso com um outro olhar, com uma nova perspectiva. Talvez a oração que faremos juntos daqui a pouco seja o ponto de virada que o seu coração cansado tanto precisa. Aproveito este momento e peço só um segundinho da sua atenção. Se você sente que precisa desse tipo de alimento para a sua alma, te convido a se juntar à nossa comunidade, se inscrevendo aqui no canal e deixando o seu like. Esse gesto simples é muito significante para nós e nos ajuda a continuar. Se essa mensagem está tocando seu espírito, quero te convidar a conhecer o e-book completo, O Fogo que Consome, a oração que move os céus e a terra. Este e-book foi feito para quem tem sede de transformação real. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O link está na descrição do vídeo. Quando uma porta se fecha bem na nossa frente, o primeiro pensamento que costuma vir é que algo deu terrivelmente errado. A mente, instantaneamente, cria uma sequência de hipóteses dolorosas para tentar explicar o motivo. Será que eu não me esforcei o suficiente? Será que eu escolhi o caminho errado lá atrás? Será que Deus finalmente se esqueceu de mim? Essas perguntas se misturam com um sentimento amargo que vai da frustração aguda ao desânimo profundo. E o coração, ferido, começa a construir a ideia perigosa de que o céu está parado, sem movimento, sem cuidado, sem resposta. A realidade é que nós, seres humanos, temos uma tendência quase automática de associar fechamento com rejeição. Quando algo não acontece do jeito que se esperava, do jeito que planejamos por meses ou anos, a dor da expectativa frustrada abre um espaço enorme para o medo de estar sendo ignorado por Deus. Só que, na maioria das vezes, a porta que Deus fecha é a resposta mais urgente e amorosa que você precisava receber naquele momento. Preste atenção. Não é punição, não é abandono, é proteção. E essa é, sem dúvida, uma das formas mais difíceis de perceber o agir de Deus. O problema central é que a gente não enxerga o que Ele vê. A nossa visão é limitada, míope.
A gente só vê o agora, o imediato, o que está doendo diante dos nossos olhos. Mas por trás de uma porta que não se abre, podem estar armadilhas que você não conseguiria enfrentar, relacionamentos que iriam te adoecer emocionalmente, te sugar até a última gota, projetos que iriam te consumir de um jeito que você ainda não tem estrutura para suportar. Caminhos que parecem promissores, cheios de flores, mas que terminam em lugares de dor profunda, em becos sem saída. Deus, na sua infinita sabedoria e presciência, vê o que você não consegue ver. E com um amor que às vezes nos parece duro, ele impede que você entre onde não deveria. Muita gente interpreta o não de Deus como castigo, quando na verdade é uma barreira de graça que ele levanta para te guardar. Aquele emprego que parecia perfeito, a vaga dos sonhos, e que você não conseguiu. Aquele relacionamento que desmoronou de repente, quando tudo parecia ir bem. Aquela viagem que não aconteceu. Aquele projeto que foi cancelado. São respostas claras, mas que, por não serem o que você queria ouvir, acabam sendo confundidas com descaso divino. Lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 9, está escrito: "O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos." Essa frase simples carrega uma verdade tão profunda que poucos têm a sensibilidade e a humildade de aceitar. A gente faz planos, a gente idealiza, a gente organiza tudo na cabeça, cria planilhas, define metas, mas só Deus sabe o que é realmente seguro para nós. Só Ele sabe o que é bênção de verdade e o que é armadilha disfarçada de oportunidade. A mente humana trabalha com o que é visível, com o que é lógico, com o que se pode calcular. A fé, por outro lado, trabalha com o que é invisível, com a confiança na soberania de quem vê o fim desde o começo. Enquanto você está aí, preso na sensação de perda, lamentando por causa de uma oportunidade que não deu certo, Deus já está cuidando do seu futuro de uma forma que você só vai conseguir entender lá na frente. E quando você entender, você vai agradecer por cada porta que Ele fechou. Só que para conseguir reconhecer isso agora, no meio do processo, é preciso fazer um movimento interno de confiança absoluta, um esforço consciente para parar de lutar contra o que não volta mais, deixar de insistir, de esmurrar portas que claramente já foram trancadas por Deus. A insistência em querer abrir o que Deus fechou só aumenta o sofrimento, só prolonga a dor. E entenda, Ele não fecha a porta porque você não tem valor ou porque a sua oração não foi ouvida. Pelo contrário, é justamente porque Ele te escuta com atenção e te conhece de forma profunda, mais do que você se conhece, é que Ele age dessa maneira protetora. Deus não se impressiona com os nossos currículos, com os nossos argumentos lógicos ou com a intensidade desesperada das nossas vontades. Ele não se move pela nossa teimosia. Ele se move de acordo com o que é melhor para a nossa história eterna. E por mais que doa agora, aceitar isso, render-se a isso, é uma das maiores provas de maturidade espiritual que alguém pode demonstrar. Toda vez que você olhar para uma porta fechada e sentir aquela vontade de questionar, de reclamar, de chorar de raiva, tente respirar fundo e lembrar que esse fechamento é um recado. É um sinal claro de que o tempo e o lugar certos para você ainda estão sendo preparados. O silêncio que você sente agora, esse vácuo, pode ser só o intervalo necessário entre o fechamento de algo que te faria muito mal e a abertura de algo que vai te levar para um nível que você nem imagina. Essa fase de nãos pode estar te ensinando mais sobre confiança verdadeira do que qualquer outra etapa da sua vida. Quando a gente finalmente aprende a parar de bater na porta errada, quando a gente aceita o não de Deus, o coração começa a perceber as novas direções que Ele sutilmente coloca no nosso caminho.
Talvez seja nesse momento, no momento da rendição, que você vai começar a sentir o coração mais leve. Não porque tudo mudou magicamente ao seu redor, mas porque você começou a entender, lá no íntimo, que o cuidado dele também se manifesta, e muito nos nãos que ele te dá. Quando tudo ao redor começa a te provar, a sensação é de estar sendo testado em todas as direções ao mesmo tempo. É como andar num corredor polonês. Você tenta manter a calma, tenta se apegar à sua fé, mas a paciência começa a se esgotar. A reserva de paz vai diminuindo. Coisas simples, detalhes que antes passavam despercebidos, agora parecem gatilhos diários para o seu estresse. Pessoas agindo de forma injusta com você, no trabalho ou na família. Oportunidades que escapam por detalhes pequenos, por um triz. Situações onde você precisa escolher, em segundos, entre reagir com raiva, devolver na mesma moeda, ou respirar fundo, engolir o orgulho e deixar passar. Não é fácil segurar as emoções quando tudo parece conspirar para tirar você do eixo. Os testes não surgem com aviso prévio, eles não mandam carta registrada. Eles vêm camuflados nas atitudes de quem te desrespeita, nas cobranças que parecem desproporcionais, nas promessas que não se cumprem, na ingratidão de quem você ajudou. Cada detalhe se transforma numa espécie de termômetro emocional, te forçando a escolher entre explodir ou suportar em silêncio. O coração vai acumulando um cansaço que não é só físico. É um desgaste de alma, um tipo de exaustão profunda que não se cura com uma boa noite de sono ou um fim de semana de folga. O que dói não é só o peso da situação em si, é a sensação de estar sendo observado o tempo todo, como se o céu estivesse te olhando fixamente para ver até onde você aguenta, até onde vai a sua fé declarada. É o tipo de prova que vai muito além do que os outros podem ver. Quem olha de fora talvez ache que é só mais um problema comum do dia a dia, mas por dentro só você sabe o quanto está sendo difícil manter a dignidade, manter a fé e o equilíbrio emocional. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, está escrito: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Essa promessa carrega uma força que a gente só entende de verdade quando está no meio do furacão. Suportar com perseverança não significa aceitar tudo calado, passivamente, fingindo que não dói. Significa confiar ativamente que até esse momento de pressão extrema tem um propósito maior, um propósito que vai fazer sentido lá na frente. Os dias vão passando e a impressão é de que você está andando num campo minado. Qualquer passo em falso pode gerar uma nova decepção, uma nova ferida. As pessoas de quem você mais esperava apoio parecem ser as primeiras a te testar, a te decepcionar. As situações que deveriam te trazer segurança, de repente, se tornam os maiores motivos de preocupação. E o mais desafiador é que, em vez de receber respostas imediatas, em vez de Deus te tirar logo disso, o que chega são novas situações que pedem ainda mais paciência, ainda mais controle, ainda mais fé. No fundo, a maior batalha não é contra o que está acontecendo ao seu redor. A maior batalha é contra os pensamentos que surgem dentro de você. Aquela voz interna, sutil e venenosa, que diz para desistir, para responder à altura, para parar de acreditar que Deus está olhando por você. Cada dia vira um exercício de resistência emocional e espiritual. Um esforço constante e exaustivo para não entregar os pontos, para não jogar tudo para o alto. O curioso é que, mesmo sem perceber, é exatamente nessa fase de pressão que a sua estrutura interior começa a ser moldada de um jeito que nada e ninguém poderá destruir depois. As situações que hoje te ferem são as mesmas que estão te ensinando a ser mais forte, mais sensível ao que realmente importa.
mais consciente de quem você é e de quem Deus quer que você se torne. Algumas provações chegam só para revelar o quanto ainda estamos dependentes de reconhecimento humano, o quanto queremos o aplauso dos outros, o quanto estamos viciados em ter o controle sobre as situações, o quanto estamos apegados a uma zona de conforto que já não faz mais sentido para o nosso crescimento. O processo é doloroso, sim, mas também é um sinal claro de que há algo maior sendo preparado para você. Deus nunca, jamais desperdiça um momento de dor. Cada lágrima que você derramou, cada pensamento de desistência que você lutou para vencer, cada noite mal dormida, tudo isso está sendo contado, está sendo pesado, está sendo usado por Ele. A sensação de injustiça pode até te fazer pensar que você está vivendo algo que não merece, mas e se for justamente o contrário? E se essa fase de provação intensa estiver te separando para um nível que só quem passa por esse tipo de lapidação consegue alcançar? A provocação continua. Até quando você vai olhar para essas provações como punição e não como um preparo intenso? A mente da gente cria um roteiro pronto do que seria uma resposta de Deus. Nós idealizamos algo grande, visível, inegável. Um telefonema inesperado com a notícia que muda tudo, uma porta escancarada de uma hora para outra, um milagre que faça todo mundo ao redor perceber que Deus agiu. Só que na prática, na vida real, a maioria das respostas de Deus vem de um jeito tão discreto, tão sutil, que a gente mal percebe. São aqueles detalhes pequenos, aparentemente insignificantes, que passam completamente despercebidos. Por quê? Porque o coração está focado apenas no que parece grandioso, no extraordinário. O olhar fica tão treinado, tão viciado em esperar o extraordinário, que os pequenos sinais diários vão ficando invisíveis. A mensagem de alguém que chega num momento exato, com a palavra exata que você precisava. Um conselho que parece simples, vindo de alguém que nem sabe da sua luta, mas que carrega exatamente a direção que você vinha pedindo em oração. Um texto que você lê, uma música que toca no rádio, uma conversa de corredor, tudo isso trazendo pedaços de respostas que, somados, formam o caminho que Deus está tentando te mostrar. Só que a ansiedade, essa inimiga da alma, faz a gente ignorar esses detalhes. Quando a cabeça está ocupada demais, querendo ver o final da história, querendo a solução imediata, os sinais que vêm no meio do processo acabam ficando em segundo plano, tratados como coincidência. A expectativa por uma virada de página, por um capítulo novo, faz a gente desprezar as frases importantes que Deus escreve nas entrelinhas do cotidiano. A verdade dura, mas necessária, é que Deus fala o tempo todo, mas o problema quase sempre é a distração de quem ouve. As orações são feitas com intensidade, com fervor, mas a atenção para perceber a resposta é quase nula. Em Isaías, capítulo 30, versículo 21, há uma promessa linda. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa passagem não fala de gritos, não fala de trovões, não fala de milagres cinematográficos. Ela fala de uma voz suave, vinda de trás, como um sussurro que só escuta quem está realmente prestando atenção, quem está com o coração sintonizado. A maioria das pessoas quer ouvir Deus em volume alto, quer um sinal tão claro que não deixe margem para dúvida, que não exija fé. Só que a voz de Deus, na maioria das vezes, vem na sutileza. Vem nas pequenas mudanças de rota que Ele provoca, naquela intuição forte que você sente, mas ignora por medo ou teimosia. Vem naquele incômodo que aparece quando você tenta forçar uma escolha que não é para ser. O problema é que a pressa faz a gente pisar por cima dessas pistas divinas, como se fossem folhas secas caídas no chão, sem importância.
Quantas vezes a resposta veio de um jeito simples e foi descartada, foi jogada fora, porque não parecia grandiosa o bastante. A mente cria essa ideia equivocada de que Deus só fala por meio de grandes acontecimentos e, com isso, o coração perde a capacidade de reconhecer o divino nas coisas simples, no ordinário. O olhar passa a ficar viciado no que é estrondoso e deixa de perceber o valor das coisas pequenas, dos milagres diários. O silêncio que tanto te machuca, que tanto te angustia, talvez não seja falta de resposta. Talvez seja o excesso de expectativa sua por algo que Deus nunca prometeu fazer do jeito que você imagina. Ele pode estar falando o tempo todo, mas o seu foco em querer uma confirmação explícita, um sinal dos céus, impede você de perceber o que ele já está te mostrando. Perceber a voz de Deus nos detalhes exige um tipo de humildade que a gente nem sempre está disposto a praticar. Porque dói admitir que a resposta já veio e que o problema está na nossa falta de sensibilidade, na nossa pressa. A mente quer controle, quer sinais óbvios, quer respostas que eliminem qualquer possibilidade de erro. Mas Deus trabalha no campo da fé. E fé é justamente a disposição de ouvir, mesmo quando o som parece baixo. As pequenas confirmações do dia a dia são como pedaços de um quebra-cabeça que Deus vai encaixando, com paciência. Cada detalhe, cada palavra, cada situação inusitada que te livra de algo. Tudo pode ser uma resposta, só que o coração precisa estar disposto a enxergar. Talvez o que você está chamando de silêncio seja Deus sussurrando de um jeito que só quem desacelera para ouvir consegue captar. E o que ele está dizendo pode ser justamente o que você precisa para dar o próximo passo com segurança. Talvez esse seja o momento de parar de lutar contra o que não faz sentido e começar a pedir discernimento para enxergar o que já está acontecendo. Talvez a resposta que você tanto pediu não esteja no futuro. De repente, ela já está no seu presente, só que camuflada nas situações que você não queria viver. E entender isso pode ser o primeiro passo para descansar o coração e confiar de verdade. Se você sente que essa mensagem bateu diretamente com o que você tem vivido, se cada palavra pareceu descrever a sua luta interna, eu quero te convidar para um instante de oração. Não um ritual vazio, não palavras repetidas, mas um momento real, íntimo, onde você pode abrir o seu coração e permitir que Deus traga clareza, força e direção para a sua alma cansada. Se você puder, feche os seus olhos onde você está. Respire fundo. Vamos juntos, num só espírito, entregar tudo nas mãos dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, com toda a sinceridade que o nosso coração consegue reunir, a gente chega diante de Ti. Não com palavras decoradas, não com um roteiro pronto de oração, mas com aquilo que está gritando aqui dentro, com a nossa verdade nua e crua. Pai, o peso da incerteza tem sido difícil de carregar. As respostas que a gente tanto espera parecem demoradas, e no fundo, o medo tenta nos convencer de que talvez o Senhor tenha se calado de vez. Mas hoje, com humildade, nós queremos reconhecer que o Teu silêncio nunca foi ausência. Que cada porta fechada, que cada processo difícil, que cada lágrima derramada e cada detalhe que passou despercebido tem carregado um cuidado Teu que os nossos olhos, limitados pela ansiedade, nem sempre conseguem enxergar. Pai, nos ensina a confiar nos Teus planos, mesmo quando eles não combinam com os nossos, mesmo quando eles parecem ir na direção oposta dos nossos desejos. Tira de dentro da gente essa necessidade doentia de entender tudo de imediato, de ter o controle de todas as coisas. Acalma o coração agitado, silencia a ansiedade que insiste em criar cenários de medo e derrota, e fortalece a nossa fé, que tantas vezes parece frágil diante das dificuldades do caminho.
Que cada pessoa que está orando junto agora, onde quer que ela esteja, consiga sentir uma paz real, uma paz que excede todo entendimento, uma certeza interior de que o Senhor está no controle absoluto, cuidando de cada detalhe da sua vida. Pai, nós te pedimos, dá-nos discernimento para reconhecer os sinais que o Senhor já tem enviado. Abre os nossos olhos espirituais para perceber as respostas que talvez estejam nas entrelinhas dos nossos dias. Que a gente não ignore mais as pequenas confirmações, os conselhos que vêm de forma inesperada, as portas que o Senhor está claramente dizendo que não são para nós. Nos ajuda, Deus, a não insistir em caminhos que só vão trazer dor. Nos dá sensibilidade para entender quando é hora de parar, quando é hora de esperar, de recuar. E também nos dá coragem para avançar quando o teu tempo, o tempo perfeito, chegar. Toca agora, com o teu Espírito Santo, nas áreas do nosso coração que carregam cansaço. Cura as marcas da espera longa, limpa as feridas da decepção e derrama sobre nós um novo ânimo, uma nova força. Que a esperança volte a florescer. Que a confiança seja completamente restaurada, que a certeza do teu cuidado seja maior do que qualquer dúvida que tente se levantar. E acima de tudo, Senhor, fortalece dentro de nós a convicção de que o Senhor está preparando para nós vai ser infinitamente melhor do que aquilo que um dia a gente pediu e achou que era o melhor. Que possamos viver com o coração disponível, aberto e disposto a seguir os teus caminhos, mesmo quando eles nos tiram da nossa zona de conforto. Em nome de Jesus, nós entregamos cada medo, cada plano, cada sonho e cada expectativa nas tuas mãos soberanas. Amém. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final, por ter aberto o seu coração para esta palavra. Foi uma honra compartilhar esse tempo com você. Se você foi tocado, eu te convido a continuar essa jornada de fé conosco. Já devem estar aparecendo aí na sua tela 2 sugestões de outros vídeos, 2 outras mensagens que podem falar profundamente ao seu coração neste exato momento. Escolha uma delas e vamos continuar crescendo juntos. Fique na paz e até a próxima.